que eu posso explicar. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera Aleluia. a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Como é bom a gente estar bem, como é bom amanhecer bem, como é bom a gente fazer a obra de Deus. Eu me sinto muito bem, muito feliz com Deus, alegre com o Senhor. Alegre na minha família, na minha casa, com os meus irmãos, sem ter de que reclamar. É bem verdade que eu fui esquecido por alguns, mas é natural. É muito natural. É natural. Alguém esquece da gente. Alguns esquecem. Eu me sinto bem me lembrando deles, o que eu fiz. Se fosse necessário e possível, eu faria de novo. Mas esqueceu, não aparece, mas fiz. Na época era importante. Na época foi interessante. Foi bom, era necessário. Fazer nada por quem esquece, mas... Por que esqueceram? Não sei, mas... Foi feito. Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho, honrando o Senhor, bendizendo o Senhor, servindo ao Senhor e esperando na bondade e na misericórdia do Senhor. Mas vamos ler a palavra do nosso Deus. O nosso texto hoje é Mateus capítulo 22. Capítulo 22. E nós vamos ver aqui a partir do versículo 29, os fariseus com orgulho ferido. Ferimento é um negócio sério. Quando alguém diz, rapaz, fulano foi ferido. Foi mesmo, mas é sério, é grave. Rapaz, possivelmente não escapa. A pior de todas as feridas é a ferida do ego. Orgulho ferido, ego ferido, é um negócio complicado. Por isso é que eu não sei se é porque eu não tenho ego, eu não deixo o meu se ofender. O sujeito, mas você, o que disser tá legal, o que fizer tá legal, se deixar de fazer tá legal. Eu estou aqui de passagem, hein? Vou levar aborrecimento para ninguém, ou me aborrecer com nada. Então vamos trabalhar, esperar Jesus e trabalhar. Nosso texto, Mateus, capítulo 22, versículos 29 a 40. Bem que o tema devia ser esse, ego ferido. Mas vamos aprender. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casa, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, Jesus usou um cajado e acertou 2 coelhos. Um coelho fariseu e um coelho saduceu. Os 2 grupos eram rivais e muito orgulhosos. Aí o primeiro grupo, os saduceus, eles eram materialistas, não acreditavam na revelação que a Bíblia descreve que aconteceu, que Deus falou com os anjos, que Deus mandou um anjo, que o anjo falou com o profeta, o anjo falou com o rei, o anjo falou com a mulher e tal. Eles não acreditavam nisto, ou seja, eram crentes sem futuro, igual a maioria dos de hoje. Os de hoje, a maioria não acredita na inspiração plenária das Escrituras. A maioria não acredita na verdade revelada. Esses dias eu tive contato via mídia, eu não conheço, ela nem sabe que eu existo. Uma mulher muito educada, muito fina, é brasileira, vive em Portugal, dando explicações da Bíblia. Um poço de cultura bíblica e fé zero. Por que a fé é zero? Ela falando sobre o Espírito Santo é uma pessoa, ou seja, ela desbanca o catolicismo com a doutrina tertuliana, lá da Trindade, que não seria necessário. Eu poderia viver a vida do Matusalém, eu jamais pregaria a Trindade e jamais deixaria de acreditar nas 3 pessoas. Não preciso de um termo, de cunhar um termo para fazer a pregação, que existe o Pai como Criador, o Filho como Salvador, o Redentor e o Espírito Santo como Consolador. E o que é atribuído ao Espírito Santo no Novo Testamento são atributos de pessoa. Fala, escolhe, repreende, orienta, ensina, faz lembrar. E a mulher é um poço de cultura bíblica e não sabe disso, porque não tem a fé. A fé não existe. Então, Jesus Cristo foi bombardeado pelos saduceus porque eles não acreditavam na ressurreição. Aí inventaram aquela história da mulher envenenada. Eram 7 irmãos, o primeiro casou, morreu sem deixar filho, o segundo casou, morreu sem deixar filho, o terceiro casou, morreu sem deixar filho. Todos os 7 possuíram a mulher e na ressurreição a mulher é do primeiro, do segundo, de qual deles ou dos 7? Era uma questão e tanto para Jesus. Jesus disse, vocês não têm entendimento, vocês errais muito não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, eles se faziam de rogados como indivíduos cultos que conheciam tudo. E Jesus disse, vocês não têm com nada. Errais muito, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês são ignorantes espirituais. Aí Jesus dá esta lição para eles. Porque na ressurreição não se casam, não são dados em casamento, serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não leram o que está escrito lá? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não leram isto? Deus não é Deus de defunto, Deus dos mortos. Deus se identificou assim porque essas pessoas estão vivas. Esses patriarcas estão vivos, do outro mundo, no além, estão no paraíso, estão num dos reinos de Deus. Deus é o Senhor dos reinos, o Senhor do mundo, o Senhor do cosmos. Então, eu vou discutir onde é que fica mortos importantes, mortos sem importância, mortos sem futuro, mortos que morreram de desgraça, mortos que se mataram. Eu vou discutir isto. A verdade é que a morte não faz cessar o espírito. Jamais. A morte só tem poder sobre o corpo. Aí os fariseus, que eram outro
segmento, era outro segmento vaidoso. O texto aqui diz, no versículo 34, os fariseus ouvindo. Primeiro, o versículo 33 diz que o pessoal, a multidão, aqueles que estavam ali ouvindo, ficaram maravilhados. Nunca viram saduceu levar esfrega. Eles eram todos muito orgulhosos. Quem era que tinha coragem de dar uma esfrega no saduceu, no fariseu? Só Jesus. Nunca viram saduceus apanhar em público. E agora estava vendo, saduceu levando uma esfrega cultural, uma esfrega bíblica. Jesus botando eles cada um no seu lugar. Aí os fariseus ouviram que Jesus tinha feito os saduceus se calarem, se reuniram no mesmo lugar e foram agora com outro argumento. Senhor, mestre, qual é o maior mandamento, o grande mandamento da lei? Eles já tinham ouvido, já tinham tido alguma informação ou já tinham deduzido pelos ensinamentos de Jesus Cristo: o Filho do Homem vai descer, o Filho do Homem vai subir, o Filho do Homem vai falando, o Filho do Homem vai calar, o Filho do Homem... Jesus referindo-se a si mesmo como Filho do Homem. O Filho do Homem que está no céu. Eu estava do céu, eu sou o pão que desceu do céu. Eles sabiam que Jesus se dizia Filho de Deus. Eles não acreditavam nisso, eram igual aos muçulmanos. Não acreditam que Deus tem um filho. Resultado, qual é o grande mandamento na lei, mestre? Aí Jesus diz, o primeiro mandamento na lei. Aí Jesus cita maravilhosamente o Shema. O primeiro mandamento da lei é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O segundo é parecido com este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, com uma cajadada só, acertou o coelho saduceu e o coelho fariseu. Uma cajadada acertou 2 coelhos. Eles saíram dali e certamente tinham que se esforçar muito para tramar alguma coisa contra Jesus, para alcançar Jesus, porque do contrário eles iam apanhar de novo. Então, o que nós aprendemos na palavra de Deus é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé é comunicada através do Espírito Santo. Curiosidade, formação, cultura bíblica, saber de cor e salteado, responder com coerência isso, aquilo, conhecer. Porque no original significa vai que vai, vem que vem. Eu sei original, quem é que sabe original? Se só fosse servir a Deus quem conhecesse original, ia ser bem poucas pessoas. A maioria dos judeus não conhece original. Se conhecesse, não tinha tanta divisão. Judeu ortodoxo, judeu moderno, judeu atrasado, judeu para frente, judeu para trás. Então, nem os judeus conhecem o original. E o ocidental ia conhecer o original. O que foi escrito em grego? É o grego clássico, o grego koiné, grego tal, não sei o quê. Quem é que conhece? Se só tivéssemos condição de servir a Deus, se conhecêssemos a língua original, bem poucos estariam a serviço do Senhor, a serviço do seu reino, pregando a sua palavra. Portanto, meus queridos irmãos, é andar com Deus, falar com Deus, esperar no Senhor e admitir: só conheço um pouquinho, mas o suficiente para não estar nas trevas, o suficiente para não ficar para trás, o suficiente para não ir com os outros, o suficiente para não ter orgulho fariseu. O que eu conheço para mim. E, sendo necessário, utilizo na obra de Deus. Então, meus amados, vamos andar, servir ao Senhor com alegria, buscar a sua face, a sua orientação, a sua presença. A minha intercessão hoje
é pelo um filho amado, muito amado, o Paulo Araújo e a Zulene. Eles estão completando 9 anos à frente do trabalho do Senhor ali na congregação Terceira Etapa do Grande Ceará. Ali nós fizemos alguma coisa, ali nós deixamos alguns amigos. E este casal é um casal muito amigo. Tenho os meus filhos, os outros filhos. O Anchieta, o Wilton, o Luiz, o Júnior, o André, tenho a Reca. E eu louvo ao Senhor por eles. Filhos e filhas, irmãos queridos, alguns mais próximos da gente do que os nossos próprios filhos que geramos e criamos. Vamos continuar amando e servindo o Senhor e o seu povo, a sua igreja. Bendito Senhor, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela Tua bondade e pelo Teu profundo amor. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela unidade do Espírito, nos fazendo andar, meu Senhor, no mesmo propósito, te servir, te seguir. Ó Deus, e glorificar o Teu nome com a nossa vida, com o nosso serviço. Amado Pai, abençoa e guarda a Tua igreja, os meus ajudadores da terceira etapa, os nossos queridos irmãos. E agora, Pai, te suplico especialmente pelo Paulo Araújo e pela Zulene. Guarda os meus filhos, toma em Tuas santas mãos, dá a Tua graça, discernimento espiritual, grandeza espiritual, para não se sujeitar à maldade dos homens. Ó Deus, dá vigor, dá graça, dá sabedoria, dá, meu Senhor, entendimento da importância dos valores espirituais, a importância da posição na Tua presença. Deus fiel, dá graça aos meus irmãos, guarda cada um ali naquela congregação, ajuda homens e mulheres, jovens e adultos, guarda, meu Senhor, cada um no Teu nome maravilhoso. Querido Pai, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!